Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos também que estão nos acompanhando aí pela internet. É um prazer, uma alegria poder também me dirigir a vocês. Esperamos que as bênçãos que vamos sentir aqui também na casa de Deus sejam extensivas a vocês aí, em casa, no carro, no trabalho, não sei onde você está, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e está aí do seu lado, e vai abençoá-lo também. Irmão Jama, obrigado pelo convite que você me fez, para estar aqui com vocês. Você sabe que eu só não venho mais porque a agenda não permite mesmo, né? Mas que essa igreja aqui está no nosso coração, tanto eu quanto minha esposa gostamos muito de pregar aqui, de encontrar os irmãos de quando em quando, e melhor do que tudo, encontrar vocês bem, na fé, aguardando a volta de Jesus. O título da mensagem que eu escolhi para esta noite é o seguinte: o âmago do Apocalipse, o centro, o core, como se diz em inglês, né? O âmago. A gente, quando estuda livros como Apocalipse, por exemplo, tem que ter em vista algumas coisas antes de começar a leitura. Primeira, que foi escrito por um judeu, concordam? Apóstolo João. Apóstolo João era um judeu, portanto tinha uma mentalidade judaica, hebraica. Muitas figuras, expressões, ideias do Apocalipse são tiradas do Antigo Testamento, muita coisa. A própria ideia do santuário, né, está presente de ponta a ponta no Apocalipse, o santuário lá de Israel. Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aparece aqui no Apocalipse muitas vezes. Segundo, foi escrito em grego, isso também é importante, um grego bem simples, porque João era um homem simples, era um pescador, e um homem que amava profundamente a Deus. É aquele discípulo, aquele apóstolo que ficou vivo. A gente brinca dizendo que os demais morreram de morte matada, né? E João morreu de morte morrida, porque ele morreu de velhinho. Aqui no Apocalipse ele tinha já perto dos seus 100 anos. Então, ele ficou como testemunha ocular de Cristo quando esteve aqui na terra. Ele sai dali de Patmos, ele é libertado pelo imperador que sucedeu aquele que o prendeu, e vai morar em Éfeso, e fica lá, escreve o Evangelho, depois do Apocalipse, interessante isso, né? Escreve as 3 cartas. No Evangelho ele começa de forma tão bonita, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, num grego que também não deixa dúvidas dessa afirmativa de que Jesus é Deus. No Apocalipse ele fala a mesma coisa ao dizer que Jesus é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letrinha do alfabeto grego, Ômega a última. É como se fosse o A e o Z. Se Jesus é o primeiro e é o último, ele não pode ser o segundo, não pode ter sido criado, né? Ele é o Criador. No Apocalipse ele é apresentado como o Criador. Nos Evangelhos nós vemos a faceta humana de Cristo encarnado. No Apocalipse ele aparece já como aquele que tem olhos de fogo, cinto de ouro, uma figura majestosa. Então, quando você junta a figura de Cristo dos Evangelhos com a do Apocalipse, você tem uma imagem mais completa de quem é esse ser a quem tanto amamos. Ele é o Deus homem, o homem Deus, o ser divino que veio à terra morrer pelos pecadores, aquele que tantas vezes disse: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Já falei essa? Esse eu sou, quando ele também usa, por exemplo, em João 8,58, para dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque eles entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Esse eu sou no grego é o ego eimi, faz referência ao eu sou lá de Êxodo 3,14, quando Deus se apresenta para Moisés e diz: diga para o povo, né, para Moisés, para o faraó, que o eu sou está te enviando. Ali o hebraico é anihu, é a correspondente do ego eimi no Novo Testamento. Ou seja, quando Jesus diz isso, ele está se equiparando ao eu sou do Antigo Testamento. Por isso queriam apedrejá-lo, por blasfêmia. Se não fosse ele Deus, realmente, pelas leis daquele tempo, ele mereceria apedrejamento, blasfêmia. Mas se ele é Deus, ele pode falar isso tranquilamente. Como também ele pode orar como orou lá em João 17: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Seria muito estranha uma oração como essa proferida por um simples profeta.
simples, entre aspas, mas ser humano. Seria estranha uma oração dessa proferida por um sábio, um filósofo, um revolucionário, como querem alguns hoje em dia. Mas se ela partiu dos lábios de Deus, em pessoa, aí faz todo sentido. Aqui era a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir, porque ele participou da criação. Na criação estavam lá o Pai, o Espírito estava lá, porque diz que ele pairava sobre a face das águas, e esse verbo pairar no hebraico é rahab, que é usado unicamente para um ser vivo, não para uma força, uma energia, né? É para um ser vivo. Rahab, aplicado muitas vezes para as águias que pairam, sobrevoando, cuidando dos seus filhotes. E o diálogo da criação é: façamos o homem à nossa imagem. Se Deus não fosse, como cremos, né, 3 pessoas, o diálogo não seria diálogo, seria um monólogo, Deus dizendo: eu farei o homem à minha imagem. Mas ali é usado plural, e como sabemos que só Deus cria, bará, a partir do nada alguma coisa, é preciso que houvesse pelo menos 2 pessoas ali conversando. João já disse que o verbo estava lá, o próprio Moisés disse que o Espírito também estava lá. Então nós cremos que a divindade triuna estava ali criando o mundo. Muito bem, esse é o João do Apocalipse, que conheceu tão de perto Jesus, que tinha uma vida de muita proximidade de Jesus, era um dos 3 mais íntimos, e dos 3 o mais íntimo. É aquele que na Santa Ceia estava ali encostadinho em Jesus, porque não queria perder uma palavra da boca dele, não queria perder um momento. Um jovem brigão no começo da sua carreira, um jovem nervoso, filho do trovão, mas depois passa a ser conhecido como discípulo do amor. João é uma pessoa que nos traz esperança. Concordam? Quantos de nós não somos também às vezes meio filhos do trovão? Quantas vezes temos que pedir perdão para uma pessoa, para o cônjuge: querida, me perdoa, eu fui meio ríspido agora. Quantas vezes o filho do trovão se manifesta em nós também? Mas se Deus pôde transformar aquele jovem no discípulo do amor, eu creio que nós também podemos ser transformados. Amém. Qual é o segredo? Não é segredo, na verdade, né? Proximidade de Jesus, andar com Jesus todos os dias, oração constante, leitura da Bíblia, amar Jesus de todo o coração. Se assim fizermos, seremos também discípulos do amor. Esse é o João, autor do Apocalipse. E por isso eu entendo que Apocalipse não é um livro só de pragas e destruição. Não, ele já começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. Começa com uma bênção, com uma bem-aventurança. Então não é um livro só de coisas ruins, é que ele não doura a pílula, como a Bíblia nunca faz. Ela não fica mascarando a realidade. Haverá coisas complicadas, o futuro infelizmente não é promissor para a humanidade. Nós sabemos que as coisas vão piorar antes de melhorar definitivamente. Então a Bíblia não fica mascarando a realidade. Por outro lado, ela também fala de esperança. E ela termina, Apocalipse 21, 22, falando do novo céu e da nova terra. Sim, a nova terra que nós herdaremos. A nova terra que é mencionada nas bem-aventuranças no monte lá, quando Jesus fala assim: os mansos herdarão o quê? A terra. Que terra? Esta aqui não, a terra recriada, aquela que vai passar pelo processo purificador do fogo. Pedro fala disso, Apocalipse fala disso, a terra recriada. Por isso que João falou assim no Apocalipse 21, né? E vi novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, habita o amor, habita a paz. O lobo vai brincar com o cordeiro, o leão vai comer pasto com o cordeiro, as crianças poderão brincar até com serpentes e não haverá problema. Está tudo previsto lá na frente, né? Mas antes de chegar à frente, algumas coisas vão acontecer, estão acontecendo. Na verdade, o Apocalipse é um livro, aqui precisa entender um pouquinho uma coisa importante. São 3 escolas basicamente de interpretação profética. A chamada escola futurista, como diz o nome já, né? Joga tudo para o futuro, acham que as coisas vão acontecer só lá no futuro, né? Geralmente são os irmãos dispensacionalistas, pentecostais, que têm essa visão mais futurista. Tem também aqueles que adotam a escola de interpretação profética preterista. O nome já diz, né? Tudo já aconteceu.
Os católicos têm essa ideia, né? A besta foi Nero, tudo já está no passado. E há os que entendem que, e entre esses estavam grandes nomes do protestantismo, Isaac Newton, por exemplo, também estava ali, e nós nos colocamos nesse grupo também, que são chamados historicistas. Para nós, o padrão de profecia apocalíptica começa no tempo do profeta, avança pelo tempo na história e cumpre-se quando? Da volta de Jesus, depois do milênio, com a consumação de todas as coisas. Ao longo da história. Temos evidências disso? Basta ler Daniel. Apocalipse e Daniel são livros irmãos, né? Um é a profecia, o outro é a revelação. Então, se você ler capítulo 2, a estátua começa no tempo do profeta, Babilônia, avança pela história, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa, pedra, que é a volta de Cristo, e ali termina a visão. Aquela pedra se torna um grande reino, que não passará nunca mais. Daniel capítulo 7, 8, 9, é o mesmo padrão. Mudam os símbolos, são animais ali, né? No capítulo 7 são 4 animais ali misturados, são quimeras, né? No capítulo 8 são um carneiro e um bode. O 9 aprofunda, o 8, sempre assim, começa no tempo do profeta, corre pela história e culmina no fim. Volta de Jesus, juízo, volta de Jesus e transformação do mundo, recriação da terra. Apocalipse não é diferente. Ele trata de eventos do tempo de João, avança pela história de modo tremendamente maravilhoso, detalhado, e se cumpre, Apocalipse 21, 22, com a volta de Jesus, milênio e nova terra, a consumação de tudo. Nós, adventistas, adotamos essa escola de interpretação historicista, porque, convenhamos, é a única que faz sentido. Jesus se referiu, por exemplo, no tempo dele, século I, ao abominável da desolação como sendo um evento futuro. Isso tinha que ver com Roma, a destruição de Jerusalém, a usurpação do ministério sacerdotal de Cristo pelo romanismo, a igreja romana. Isso estava no futuro para Cristo. Então não é um personagem do passado, como alguns querem colocar aí, Antíoco Epifânio e talvez alguns outros nomes, né? Não faria sentido. O historicismo faz sentido. Apocalipse, assim como outros livros e capítulos, textos bíblicos, ele tem uma estrutura chamada quiástica. O que é isso? O que é um quiasma? Isso vem da letra grega X. Então você pensa, imagina um X, você tem duas linhas aqui, onde elas se cruzam, é bem no meio, né? Ali é o âmago, ó, a pista que eu estou dando aqui do título do sermão, o âmago do Apocalipse. O Apocalipse tem esse formato de quiasma. Como é que funcionava? Veja, cultura judaica. João não era um escritor do século 21 aqui no Brasil. Geralmente ele escreve assim, né? Começo, meio e fim. A nossa estrutura mais grega é assim, né? Começo, meio e fim. Os hebreus usavam frequentemente essa estrutura de quiasma para destacar o que era mais importante no centro. Então é assim, a introdução e a conclusão têm relação, estão relacionadas. O que vem em segundo lugar combina com o penúltimo. O que vem em terceiro combina com o antepenúltimo. E assim vai, até chegar no centro, no miolo. O miolo sempre era a mensagem mais importante a ser transmitida. Isso é muito interessante. Essa forma, né, da literatura hebraica. Alguns poemas são feitos assim também, enfim. Quando a gente lê os Salmos, por exemplo, parece que não faz muito sentido, né? Porque são letras de músicas. Mas não rima como a gente rima no Brasil. Não, porque não é assim que funcionava. Na mentalidade hebraica de tantos séculos atrás, eles usavam outros recursos literários. Quando queriam dar ênfase a alguma coisa, não tinha lá o sublinhado, não tinha o bold, né? O grego não tem acento, não tem vírgulas, ponto e vírgulas, mas eles tinham outros recursos literários. E esse quiasma era um deles. Quando a gente analisa o Apocalipse das extremidades para o núcleo, onde está o âmago? Onde está o miolo, aquilo que é o mais importante? Apocalipse 12, 13, 14, está ali. E o que a gente encontra nesse miolo? Vamos ver? Se o Apocalipse é um livro tão importante, e sempre foi, mas agora é muito mais, porque ele revela realmente as artimanhas de Satanás, ele aponta para o desfecho da história, e Ellen White mesma diz que nunca na nossa história como igreja deveríamos estudar tanto quanto agora Daniel e Apocalipse.
Então, mesmo que eu enfatizasse ao máximo aqui, eu seria seria uma ênfase fraca ainda. Temos que estudar Daniel e Apocalipse. Apocalipse é tão importante, então eu quero saber qual é o centro da mensagem apocalíptica, porque ali está realmente a coisa mais importante do que João escreveu. Vamos analisar essa noite então esses 3 capítulos? Vá lá, Apocalipse 12. Quem está em casa aí também, se quiser abrir a Bíblia conosco, ou acessá-la, no celular, no seu dispositivo eletrônico. O importante é ter o texto agora na frente dos olhos, porque nós vamos agora tentar dissecar esses 3 capítulos. Claro que eu não vou lê-los inteiros, porque senão a gente ficaria aqui até meia-noite, mas eu quero pelo menos destacar alguns pontos essenciais. Primeira coisa, você perceberá que esses 3 capítulos, o 12 e o 13, falam de perseguição, falam de adoração, falam de escolhas, falam de um povo que segue o caminho errado e um povo que quer ficar fiel a Deus. Não há meio termo. E mostra que no centro de tudo está a questão da adoração. Satanás começou no céu uma rebelião que tem que ver com adoração. Vocês vão me adorar? Como ele quis que Jesus fizesse no deserto, lembra? Vocês vão me adorar? Vão seguir o meu governo? Ou nós vamos seguir o governo de Deus e adorar unicamente a Deus? Essa é a grande escolha, é a grande questão. E as decisões que tomamos diariamente têm que ver com essa questão, adoração. A quem adoramos? A quem seguimos? Apocalipse 12 começa assim, vamos lá? Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Só um detalhe, essa coroa aqui, a palavra grega aqui é Stéphanos, é aquela coroa de louro que os vencedores das Olimpíadas recebiam. Portanto, essa mulher, que simboliza, claro, que outra coisa, não é uma mulher simplesmente, assim como o dragão não é um dragão, é Satanás, ela representa alguém ou um povo que é vencedor sobre o dragão. Aliás, deixa-me fazer aqui, eu vou fazer algumas pausas de vez em quando, eu não resisto, mas eu poderia dizer que o Apocalipse é o grande spoiler da história. Quando você, por exemplo, lê um livro ou assiste a um filme em que o mocinho, ou a mocinha lá, os heróis da trama estão apanhando, estão sofrendo, estão se angustiando, mas você já sabe, porque já te contaram que no final eles vencem, você fica aliviado, Você fica tranquilo. Eu sei que ele vai apanhar bastante, mas no final ele vai vencer, vai dar tudo certo. O Apocalipse é mais ou menos isso. Ele mostra que o povo de Deus vai ser perseguido, ele mostra que vai chegar um momento que não vamos poder comprar nem vender, já vamos chegar a esse ponto. Fala de uma marca, de uma falsa adoração, de prisões, até derramamento de sangue. Mas também fala que no final, mesmo aqueles que morrerem têm a esperança da ressurreição. Fala que no final o Cordeiro vence o dragão e os seguidores do Cordeiro vencem com ele. Então, ainda que nos tirem a vida ou a liberdade, e parece que não está muito longe de coisas assim acontecerem, fique tranquilo, faça como Paulo e Silas, cante na prisão, anjos de Deus vão estar lá com você, assim como estiveram com Paulo e Silas e outros mais que também sofreram pelo Evangelho. Lembre sempre do spoiler, quando as coisas, agora está mais ou menos tranquilo ainda, mas quando as coisas complicadas começarem a acontecer, lembre-se do Apocalipse como spoiler, vai dar certo no final. Se não deu, é porque não chegou no fim ainda. Então vai dar certo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O objetivo da profecia é justamente esse: filhos, não desanimem, porque no sentido macro tudo já está traçado, no sentido micro, na nossa vida, ainda podemos tomar decisões, ainda há aqueles que se perderão e se salvarão, ou serão salvos, porque a liberdade no sentido micro nos pertence, mas no sentido macro não tem jeito, você não vai mudar a história que Deus já traçou, que é a eternidade no novo mundo. Isso vai acontecer, a volta de Jesus em glória e majestade vai acontecer, queira você ou não. Faça o que você quiser fazer da sua vida, você não vai mudar esse anúncio macroscópico da história, vai acontecer. Então meu apelo essa noite aqui para vocês e para você também, é que no sentido micro da sua história, da sua vida, seja sábio,
Coloque sua vida nas mãos do vencedor. Fique do lado do povo vencedor. Mas quem é? Calma, já vou chegar lá. O Apocalipse revela. Então essa mulher que tinha uma coroa de vitoriosa, ela é perseguida pelo dragão, esse símbolo de Satanás. Ela estava grávida, pronta para dar à luz. Aí no verso 3 a gente lê assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, símbolo de poder, né, de governo. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, anjos do céu, as quais lançou para a terra. Então o dragão, Satanás, ele cria uma rebelião e consegue enganar 1/3 dos anjos, fazendo com que eles também sejam expulsos do céu. Pecaram contra o Espírito Santo, então não havia mais lugar para eles lá. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quem é esse filho? Não há dúvidas, né? Jesus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem por 1260 dias. E você já sabe, eu não vou poder entrar em detalhes assim muito minuciosos, senão o tempo não permite mesmo. Se você tiver dúvidas, ou você que está em casa tiver dúvidas sobre esses detalhes, sobre o Apocalipse, peça um estudo bíblico. Aqui tem instrutores bíblicos, e perto da sua casa deve ter uma igreja adventista também. Procure um ancião da igreja, um pastor da igreja, diga: olha, o pastor Michelson lá no culto disse que eu posso pedir um estudo bíblico, mas é claro, e é gratuito. Então procure a igreja mais próxima de você, a igreja adventista mais próxima de você, e pergunte, peça, porque aqui eu não tenho tempo de detalhar as coisas. Como, por exemplo, o conceito de que em profecia apocalíptica, um dia vale um ano. Então, na verdade, aqui nós não temos 1260 dias, nós temos 1260 anos, o que faz com que abandonemos a ideia de que essa mulher pudesse ser uma mulher comum, porque ninguém vive mais de 1000 anos, né? Não agora, pelo menos, não nesse nosso tempo. Então essa mulher simboliza, na verdade, a igreja de Deus, ao longo da história, o povo de Deus. E de fato Jesus veio do povo de Deus, que naquele tempo era o povo judeu. Ele nasceu como um judeu. Ele foi perseguido pelo Império Romano, usado pelo dragão. O dragão tentou matá-lo, não conseguiu, porque ele foi morto, mas ressuscitou e foi para o céu e está no santuário celestial nesse momento. Então, quando o dragão, percebendo que não conseguiria destruir o filho, passa a perseguir a mulher. E por 1260 anos, essa perseguição foi cruenta, terrível. E Deus teve que manter a mulher oculta da visão das nações, dos povos. Era uma igreja perseguida. No outro texto diz que ela tinha que profetizar vestida de pano de saco, que é um símbolo de humilhação, de perseguição. Apocalipse 11. Mas ela existia, esse povo existia. Os teólogos entendem que esse período de 1260 anos começa em 538, quando Justiniano, o imperador romano, permitiu à igreja romana perseguir, matar, prender, o que ela quisesse fazer, ela tinha autoridade estatal para fazer. Grave essa informação, porque no futuro essa cena, essa imagem, ela volta. Então, por 1260 anos, ou seja, 538 a 1798, que é o fim dos 1260 anos, esse poderio religioso estatal agiu de forma desenfreada pelo mundo. Inquisição, cruzadas, fogueiras e por aí vai. É só estudar a história, né? Ok, mas o que acontece em 1798 para finalizar essa profecia? Eu vou chegar lá, tenha calma aí. Bem, avancemos aqui. Outra coisa que é importante ter em vista quando estudamos o Apocalipse, ele está cheio de flashbacks. Como assim? João está descrevendo uma cena lá no futuro, de repente ele interrompe e vai para o passado. Sabe aqueles filmes que falam assim, 5 anos antes, depois 10 anos depois? O Apocalipse é tipo assim, ele tem avanços e retrocessos o tempo todo. É importante saber disso para não se confundir. Aqui mesmo veremos isso. Quando chegarmos ao capítulo 14, daqui a 2 horas, espero que menos, nós vamos perceber que João está narrando uma cena celestial, os remidos na glória, e de repente ele volta no tempo.
e fala da mensagem que os remidos contaram aqui na terra enquanto estavam pregando o evangelho. Assim no Apocalipse, ele vai e volta, vai e volta. Aqui tem um desses agora, quer ver? Ele contou do dragão que foi expulso, que perseguiu Jesus, que perseguiu a mulher, e por 1260 anos, que nos leva até 1798, e aí de repente no verso 7, ele volta no tempo de novo, e ele fala: então estourou, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, ok? Pode mudar um pouquinho algumas palavras aí, né? Então estourou a guerra no céu. Miguel, que nós cremos com base bíblica que é Jesus Cristo, Miguel, inclusive o nome Miguel quer dizer aquele que é como Deus, o próprio nome já revela a natureza desse ser, não era um anjo simplesmente, assim como Jesus na terra era um homem para se relacionar com os seres humanos, no céu ele é um anjo para se relacionar com os anjos, ele sempre foi o verbo, ele sempre foi aquele que se relacionou com os seres criados, é a voz do arcanjo que os mortos ressuscitam. 1 Tessalonicenses capítulo 4, anjos não ressuscitam mortos, só Deus, mas Paulo diz que é a voz do arcanjo, Miguel, que os mortos ressuscitam, ele não pode ser apenas um anjo. Então voltemos ao texto. Miguel, Jesus e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu, e foi expulso o grande dragão. Você percebeu que João voltou aqui no tempo para contar mais os detalhes? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui ele identifica claramente quem é o dragão, o sedutor de todo mundo. Enfim, aí depois no verso 11 diz que o povo de Deus venceu o dragão pelo sangue do Cordeiro. Sim, é Cristo quem nos habilita a ter a vitória, nós não conseguiríamos, porque ele é um anjo poderoso, ainda que caído, né? É pelo sangue de Cristo. Verso 13, quando o dragão viu que tinha sido atirado sobre a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Ele retoma aquele assunto, né? Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentado, ele repete o tempo, por um tempo, tempos, metade de um tempo. O que é isso aqui? Tempos quer dizer anos, né? Lá em Daniel, quando fala de Nabucodonosor, que ficou 7 tempos impedido de reinar, ele diz, são 7 anos. Então são anos. 1 ano, 2 anos, metade de um ano, são 3 anos e meio. Aplicando o conceito de dia-ano, temos, de novo, 1260 anos, ok? É o mesmo período, ele só usa, no Apocalipse 13, vai aparecer 42 meses, mesma coisa, transforma isso em dias, depois aplica o conceito de dia-ano, você tem 1260 anos. Em Daniel 7, 8, aparece o mesmo período, 1260 anos, não é coincidência. A repetição é didática, é para deixar claro, é quase como se fosse assim, né? Filho, é assim, não entendeu muito bem? Tá bom, vou repetir, é assim, não entendeu ainda? Eu vou repetir de novo, aqui ó, é assim. Essa repetição, essa ênfase é bem interessante, para que fique bem claras algumas coisas que pessoas confundem por aí. Nós vamos depois chegar nas confusões aí, né? Porque não estudam contexto, não estudam Daniel com Apocalipse juntos, fazendo paralelos, e aí viajam na maionese escatológica. Vamos lá. Isso aqui é muito interessante, ó. Um tempo, tempos, metade de um tempo, fora do alcance da serpente. 15. Então a serpente lançou da boca água. Você já sabe o que é água em profecia, né? Povos, multidões, nações, né? Em Apocalipse 17, 15 fala isso. As águas são multidões, nações e línguas e povos. A boca abriu para lançar água, como um rio atrás da mulher. Perseguição, muita gente perseguindo o povo de Deus, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra, interessante isso, porque Apocalipse 13 vai falar da besta que surge da terra. A terra abriu, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Então, algum local interessante, despovoado, terra, protegeu o povo de Deus que estava sendo perseguido pelos povos, num local muito povoado que era a Europa. Ali está a sede onde nasceu o romanismo, né? Quem seria essa nação? Esse território vazio, terra é oposição a águas,
Se águas são povos, multidões, nações, terra é um local despovoado, onde não há multidões, não há nações. Qual foi o território do mundo que na mesma época em que, vou dar um spoiler que é inevitável, do capítulo 13, em que o papado recebe uma ferida mortal, ao mesmo tempo, na história, uma nação começa a surgir querendo liberdade de consciência, liberdade de culto. Ali os pais peregrinos que vieram no Mayflower, aquele navio lá da Inglaterra, os protestantes, os puritanos puderam cultuar a Deus. Quiseram fundar uma nação sem papa e uma nação livre. Qual é? Estados Unidos da América, sem dúvida. 1796 é a data. 2 anos antes, apenas do fim dos 1260 anos, já havia um local preparado para receber a mulher. Isso é muito interessante. E por um bom tempo ele se comporta assim, uma nação de liberdade, democracia. Pena que as coisas vão mudar. Apocalipse 13 está chegando aí, calma, estamos no 12 ainda. Bem, o verso 17 é muito revelador, é muito importante, e diz assim: o dragão irou-se contra a mulher. Então Satanás irou-se contra a igreja, em toda a história, não é uma igreja, placa de igreja, é a igreja de Deus, de Adão até o fim. O dragão irou-se contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Agora sim, é um povinho que restou desse processo todo. Quem são eles? Eu quero fazer parte dele. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, se o povo de Deus remanescente, por que eu falo remanescente? É o restinho, não é o que diz o texto? É o restinho. A igreja veio desde Adão. No Antigo Testamento eram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Houve apostasias, houve revamentos. Depois Jesus institui a igreja cristã sobre as bases do judaísmo, não foi uma ruptura, por favor entendamos isso. O romanismo tentou romper com toda a tradição que vem do judaísmo, como, não é nem tradição, não vou nem dizer assim, são verdades, porque Paulo diz que a verdade vem dos judeus, Jesus falou isso também. Em que sentido? As profecias, a Bíblia é um legado do povo judeu. Os discípulos eram judeus, o sábado não é judeu, o sábado é para todo mundo. Adão e Eva guardaram antes de haver judeus na terra. Então toda essa herança vem ao longo da história. Povos que apostatam, povos que são fiéis. Depois no cristianismo começa a apostatar também. Deus suscita a reforma protestante, traz de volta verdades que estavam escondidas, esquecidas. Mas aquilo ali avança um pouco e para no tempo, e no século XIX Deus então usa um movimento chamado milerita, que dá origem ao movimento adventista, ainda não do sétimo dia, não era uma igreja ainda, era um movimento em várias igrejas, trazendo de volta verdades que ainda precisavam ser redescobertas. O estado do ser humano na morte, de inconsciência, a alma não é imortal, como ensinavam durante muito tempo, contaminação pagã do romanismo, da visão grega, né? Helenística, enfim, o sábado foi redescoberto, que estava abandonado, a verdade do santuário celestial, do estilo de vida saudável, tudo isso foi restaurado no movimento restauracionista do século XIX, que continuou a reforma do século XVI, que havia sido parada, estacionada, né? Tem nome de que vives, mas está morto, como diz lá a carta das 7 cartas do Apocalipse. O povo de Deus nesses últimos dias é um restinho, é o que sobrou de toda essa história, mas é um povo amado por Deus, e eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mandamento é fácil, é só você ir a Êxodo capítulo 20, e você tem lá os mandamentos de Deus na Bíblia, não os mandamentos adulterados. Mas o que é o testemunho de Jesus? Não tenho tempo de aprofundar isso aqui agora. Você viu que dá uma semana, né? Cada tópico desse. Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. 19:10 é o espírito de profecia. Então essa igreja, esse remanescente, tem 2 coisas que o identificam basicamente. Tem outras coisas, basicamente são obediência aos mandamentos de Deus, que são eternos, e o dom profético. Tem que ter havido alguém no meio desse remanescente
que manifestou o verdadeiro dom profético. E eu creio, não só de todo o coração, porque seria uma coisa muito subjetiva, mas de toda a minha consciência, porque estudei isso a fundo. Ellen White, no século XIX, manifestou o dom profético em nosso meio. Amém. Louvado seja Deus, porque eu consigo identificar na Bíblia quem é o povo remanescente. Não estou dizendo com isso que os que não pertencem ao remanescente estão perdidos. Não sejam pessoas que Deus ama e que também terão acesso à graça salvadora de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que Deus tem um povo especial, que tem uma missão especial. Quantos estão falando dessas coisas hoje em dia? Me digam. Aliás, em nosso meio já se levantam alguns lobos vestidos de ovelha querendo nos impedir de falar essa mensagem profética, trazendo um evangelho açucarado, trazendo mensagens humanistas, trazendo teologias de fora que não tem nada a ver com o nosso contexto, teologias limitadas, socialmente condicionadas, que ensinam que os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, são mitológicos. Portanto, você não pode extrair dali o conceito de família, de sábado e outras coisas mais. O diabo não é tolo, ele é esperto. Ele tentou destruir esse livro sagrado ao longo da história, queimando, destruindo, perseguindo, não conseguiu, nunca vai conseguir. Então o que ele faz? Ele tenta no meio da igreja tirar a fé das pessoas nesse livro. Ele começa a relativizar a palavra de Deus. Ela tem que ser atualizada. Como assim, meu amigo? A Bíblia ela é imutável, ela é a palavra infalível de Deus. A nossa crença número 1 como adventistas, pega lá o Nisto Cremos e leia a crença número 1. Cremos que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, constituem a palavra inspirada e infalível de Deus. Se você é adventista, você crê nisso. Se você não crê nisso, sinto muito, mas é complicado você se chamar de adventista, porque essa é a crença número 1. Todas as demais 27 estão fundamentadas nessa. Se você não crê que este livro, essa coleção de livros, é a palavra inspirada e infalível de Deus, que toda a escritura é inspirada por Deus, você não pode mais fundamentar nada aqui em cima. Tudo passa a ser relativo. Aí fica fácil de ideias humanas, evangelho social, humanista, evolucionista, marxista e por aí vai, outros istas, possam ser adotados, porque você solapou o fundamento. Mas não dá para chamar de adventista isso não, gente. Aí tem que procurar outro caminho, outra fé, igreja, filosofia que se encaixe nas suas ideias, porque se você é um adventista do sétimo dia, você necessariamente tem que crer nisso. A igreja nasceu com essa vocação para pregar, ensinar e viver a palavra de Deus na sua totalidade, não recortar partes que me convêm, usar aí as chamadas chaves hermenêuticas convenientes, né, para extrair só o que me interessa e deixar de lado aquilo que me condena. Não é assim que funciona, não deveria ser assim. Jesus foi muito claro tantas vezes: nunca lestes as Escrituras? Ou errais não conhecendo as Escrituras? Ou, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, nosso Salvador, Senhor e Deus, ele encarava a Bíblia desse jeito, toda ela inspirada. Paulo tinha a mesma visão. Eu vou pensar diferente? Posso pensar, mas não sou mais um cristão remanescente. Sou qualquer outra coisa, menos um cristão remanescente. Posso ser um feminista, um marxista, um evolucionista, um espiritualista, mas não um adventista. Muito bem, avancemos aqui. Capítulo 13, temos chão pela frente ainda. Você me dá mais uma meia hora aí, Jamal? Capítulo 13, eu vou tentar sintetizar. Detalhe, Apocalipse 12 faz a descrição de 4 batalhas, você percebeu? Primeiro, batalha no céu. Dragão fez uma rebelião por lá e foi expulso. Batalha no céu. Segundo, contra quem? Vou dar uma pista. Jesus. A segunda batalha escrita no capítulo 12 aqui é do dragão contra Jesus, tentou destruí-lo no deserto, na cruz, perdeu feio. Ali a serpente teve a cabeça esmagada. Terceira batalha, perseguição contra a igreja, a mulher. Ao longo de mais de 1000 anos de perseguição, de situação difícil. E quarta, contra quem ele está irado agora? O remanescente. O remanescente. Percebe isso claramente?
4 batalhas, 4 perseguições, céu, Jesus, igreja, remanescente. O que acontece no capítulo 13? Pensa assim, abre sobre a mesa o capítulo 12, tem todos esses elementos. Aí João no capítulo 13, ele pega uma lente de aumento e amplia a 4ª batalha. Entendeu? Ele explicou a primeira, a segunda e a terceira, mas agora ele quer pegar a 4ª, que é contra o remanescente, do tempo do fim, e quer destacar para a gente entender melhor. Então ele pega todos aqueles elementos, pinça um e diz, agora vamos ver isso aqui com mais destaque. Deu para entender? Pensa naquelas telas assim, se ele pudesse usar isso, né, João, né? Uma tela, uma lousa, como é que chama hoje em dia? Porque meu tempo era quadro negro. Uma lousa eletrônica, aquelas aí, né? Que você mexe, touch, né? Você mexe nela. Então está ali capítulo 12, João está organizando as coisas, tal, 1, 2, 3, 4. Pega o 4 e amplia. Esse é o 13, capítulo 13. No 14, você não pode ler o 13 sem o 14, senão você chora, senão você vai para um buraco lá e fica deprimido. Sabe por quê? Porque no 13 a besta destrói, pinta e borda, persegue, mata, e termina assim. Você termina o 13 assim, arrasado. Então o povo de Deus vai perder. Mas quando você lê o 14, o povo de Deus vence. São 144 mil. Então, por favor, quando lê o 13, lê o 14 também. Não se esqueça que na Bíblia não existiam capítulos, né? Os autores não colocaram assim, capítulo 1, versículo 2, 3. Isso foi uma boa invenção, mas bem posterior. Se não me engano, foi até um padre que inventou isso, e bendito esse padre, porque ajuda, né? Mas nem sempre é muito feliz a separação. Como, por exemplo, criar uma quebra entre o 13 e o 14. Não é para quebrar, tem que ler junto. 12, 13 e 14 é o core, é o âmago, é o miolo. Quando você lê os 3 juntos, você percebe assim a batalha ao longo da história, a ampliação da batalha contra o remanescente e o desfecho, o remanescente vitorioso no capítulo 14. Está bem assim? Vamos lá, 13. Então no 13 eu vou resumir bastante aqui. Você conhece o assunto, né? Ele mostra 2 bestas, certo? Uma emerge do mar. Ela tem aqui, olha que interessante, ela é semelhante a um leopardo, com pés de urso, boca de leão. Onde é que aparecem esses animais aqui? A Daniel 7, muito bem. Então João claramente quer fazer uma ponte, uma associação entre Daniel 7 e Apocalipse 13. A besta do mar, ela tem elementos dos 4 animais de Daniel 12, Daniel 7, que culmina com a ponta pequena, lembram? O chifre pequeno que aparece na profecia de Daniel 7 ali, é que vai perseguir o povo de Deus, é que vai mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, vai se intrometer em assuntos religiosos. Se essa besta aqui tem a ver com aquelas que culminam com a ponta pequena, logo é uma besta também religiosa, logo é uma besta que também se intromete em assuntos religiosos, logo é uma besta que quer mudar a lei de Deus, que persegue o povo de Deus. Percebe as semelhanças? E mar são multidões, nações e línguas. Essa besta surge num continente povoado, naquele tempo mais povoado, o que estava no centro da história do mundo, Europa, e lá no meio, Roma. Bem, aqui é dito que essa besta do mar recebeu uma ferida mortal, mas só que depois a ferida foi curada, passa por um processo de cura, e a terra inteira se maravilha com a cura dessa besta. Besta quer dizer poder, né? Pode ser reino, pode ser poder. Lá em Daniel tem as bestas, os animais, todos eles eram reinos. Aqui temos também um poder bem poderoso, para usar aqui uma redundância, né? Só que ela é ferida. Interessante, porque aqui fala dos 42 meses, é 1260 anos também. Então no fim dos 1260 anos ela recebe uma ferida mortal. O que aconteceu em 1798? O general Berthier, né, de Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI, morre na cadeia o Papa. Os bispos se tornam reclusos, eles se afastam da cena. Se prender o Papa, vamos embora, acabou. Quem vivesse naquele tempo acharia que a Igreja Romana nunca mais se levantaria. Foi um golpe mortal. Mas algum tempo depois, ela começa a se recuperar. Em 1929, tem um acordo feito lá com Mussolini. Ele devolve os territórios que compõem hoje o Vaticano, o menor país do mundo, né? Mas é um país, não esqueça disso. O Papa também é um chefe de Estado, não é só um líder religioso.
Em 2015, o Papa Francisco visitou, pela primeira vez um Papa falou lá no Congresso, na sede da ONU, na Casa Branca, e foi aclamado por multidões, recebido no aeroporto com honrarias de Estado, a terra se maravilhando. Eu lembro que na época eu li um artigo no jornal Estado de São Paulo, um repórter, não tem nada a ver com religião, e ele se espantando, dizendo assim: no século XIX essas cenas seriam impensáveis, porque a América tinha muito preconceito com respeito aos papistas, como chamavam os católicos. Um Papa nunca ia pisar lá para abençoar a América. Aí no século XXI, 2015, ele fez exatamente isso. Também esteve lá. E ali no parapeito, né, do Capitólio, ele abençoa a multidão em Washington. Uma cena impensável anos antes. No Grande Conflito, no livro Grande Conflito, Ellen White fala que havia um abismo antes, mas que com o tempo esse abismo seria transposto. No tempo dela falar que haveria uma união, uma aproximação entre América e Vaticano e o Papado, é um absurdo, devem ter rido dela. Que é isso? O tempo passou, e hoje o que acontece? Não tem mais abismo, tem uma ponte bem pavimentada. Aliás, segunda vez na história, os Estados Unidos têm um presidente católico, alinhadíssimo com o Vaticano. Isso é para ficar atento, né? Joe Biden é católico, amigão dos jesuítas. Um padre jesuíta fez a oração da sua posse. Ele fez o juramento presidencial em cima de uma Bíblia católica jesuíta. Não foi uma Bíblia protestante, como sempre se faz com presidentes protestantes. Há muita coisa interessante aí, né? Esse alinhamento. Assim que ele foi eleito, ele já ligou para o Papa e disse: estou junto com você nessa questão ambiental. Quem acompanha meu canal sabe do que eu estou falando agora. Ecumenismo. Tem se falado muito agora. Eu estudo esse assunto há 10 anos já, e eu só vi isso crescer, e agora forte como nunca. Em novembro vai ter uma reunião aí. Não estou dizendo que vai acontecer marca da besta, por favor, me entendam bem, não estou marcando data para coisa nenhuma. Se eu marcasse data aqui, já me tira daqui e me chama de herege, porque qualquer pessoa que marcar qualquer data para qualquer coisa é herege. Jesus foi muito claro em dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, e lá em Atos, né, também Lucas repete, dizendo que os tempos aí futuros pertencem a Deus, você não tem que saber nada disso, você tem que estar pronto todo dia. Você pode morrer amanhã. Deus não quer que você esteja ligando sua espiritualidade a uma data. Você tem que estar pronto todos os dias. Porém, em novembro vai acontecer a COP26. É um evento importante. Não sei o que vai sair de lá, mas está todo mundo unido. E este tem sido um ano muito cheio de evidências, queimadas. Teve um frio intenso agora aqui no sul, no sudeste, né? Eles também dizem que tem que ver com o desequilíbrio climático. Enchentes na Europa, coisas muito drásticas acontecendo. Tudo isso é alimento, é combustível para essa pauta ambientalista. Não sou negacionista do clima, por favor, me entendam bem. Não estou dizendo aqui que nós não temos que ser ecológicos. Os adventistas têm que ser os mais ecológicos do mundo, na verdade, porque Deus nos deu como mordomos a terra. Nós somos criacionistas. Então nós, mais do que qualquer outra pessoa, quaisquer outras pessoas no mundo, temos que tomar banhos mais curtos, porque isso tem um impacto ecológico. Não podemos jogar papel no chão. Temos que cuidar o quanto pudermos do meio ambiente, porém, sem a ilusão de que vamos salvar a terra. Não vai ser salva, ela está com seus dias contados, mas podemos preservá-la. Eu sempre comparo com o nosso corpo, né? Se Jesus demorar um pouco mais, eu vou envelhecer. Já estou envelhecendo. Eu já tive cabelo. Os processos aí de entropia estão acontecendo o tempo todo conosco, né? Mas é agora porque eu sei que eu vou envelhecer e eventualmente vou morrer, eu não vou mais cuidar da saúde, não vou mais praticar exercício, não vou mais pedalar minha bike, não vou mais comer de forma mais natural possível? Claro que não. Enquanto eu aguardo o fim ou a minha morte, eu quero ter a melhor saúde possível para pregar o Evangelho, para ser um bom pai, para ser um bom cristão e para ter uma mente clara. Esse é o propósito. Então é semelhante à questão climática, tá bom? Nós não somos negacionistas do clima, mas percebemos que há interesses por trás disso. Eu não vou nem entrar na questão da vacina porque é muito chata, polêmica e tem dado até briga na família. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Uma coisa é a doença, ela existe, não dá para negar. Meu pai morreu há 10 meses de Covid, e se você me disser que ele não morreu de Covid, eu vou ficar bravo com você, porque eu acompanhei todo o drama do meu pai, um homem saudável, atlético, 73 anos, jogava futebol até antes da pandemia, porque fecharam os campos e ele parou. Ele jogou futebol profissional quando jovem, fazia exercício o tempo todo, tinha mais preparo físico do que eu. Quando eu ia para Criciúma, meu pai falava, vamos caminhar? Eu já sabia, ele quer conversar. Aí eu colocava minha bermuda, um tênis, e para acompanhar o homem. Andávamos quilômetros, e ele firme, pegou Covid, morreu. Então, esse assunto me deixa muito triste quando pessoas minimizam o problema, ou quando querem relativizar o problema. Ele existe. Vacina é um assunto também delicado, não deveria ser, mas é. Existe isso. Porém, autoridades têm se aproveitado do assunto e estão fazendo coisas que são, na minha ótica, um ensaio para coisas maiores que virão. Estão restringindo liberdades, estão já perseguindo pessoas, ok? Estão tirando a liberdade individual das pessoas, obrigando coisas que em tempos anteriores eram estranhas, eram impensáveis. Não vou julgar aqui se são necessárias ou não, mas é um ensaio. Gostaram do que estão fazendo. Lá adiante, quando chegar o tal do domingo climático, o que vão fazer, certo, né? Passaporte climático, lockdown climático. Estão falando muito já do domingo verde, tá? Isso aí não é mais novidade, né? Tudo que a gente falava aí há 10 anos está agora no auge da coisa. E em novembro, tudo isso vai estar na mesa de discussões. Que medidas vamos tomar? O que faremos, já que o mundo está chegando a um ponto de não mais haver retorno? Se não fizermos nada urgentemente agora, o mundo vai aquecer mais do que deveria e haverá cada vez mais tragédias climáticas. Eu questiono a questão mais antropogênica, né? Será que é o ser humano que é ocupado tanto assim por tudo isso? Ele tem sua culpa, porém, e Apocalipse diz que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Então, de fato, o ser humano estaria destruindo a terra. Mas também não esqueçamos de que Ellen White diz que Satanás, ele estudou os laboratórios da natureza e vem usando o seu poder, tanto quanto Deus o permite, para causar o quê? Furacões, ciclones, saraivadas, destruição, terremotos. Ele tem uma hoste de anjos poderosos aqui que podem fazer estragos muito grandes. E à medida que os ventos são soltos, você sabe disso no Apocalipse também, os 4 ventos, né? Ou seja, o poder restritivo do Espírito Santo vai sendo retirado da terra, não dos servos de Deus, porque Jesus prometeu estar com eles todos os dias, até quando? Até a consumação da história. Mas da terra esse poder vai sendo retirado. Aí Satanás tem mais liberdade de ação, e nós veremos cada vez mais catástrofes acontecendo, e essas catástrofes dão justificativa para atitudes ditatoriais. A besta vai pintar e bordar nesse momento. E é quando a gente lê aqui, por exemplo, né, no verso 11 do capítulo 13, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, parecia Jesus. Estados Unidos, quando nascem, tem essa ideia de liberdade, cristianismo, né? Parecia o cordeiro, mas falava como um dragão. Vai agir como Satanás depois. Começa tudo bem, que maravilha, democracia, mas no final vai agir como dragão, perseguição, opressão. E vai dar o que? Poder, exerce toda a autoridade da primeira besta, o romanismo, né, o papado, na sua presença, e a segunda besta faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Qual? Aquela que tinha uma ferida mortal e foi curada. Então os Estados Unidos, que identificamos como sendo a segunda besta, nasce no local despovoado, América, vai dar o poder que ele adquiriu com o tempo, especialmente após as 2 guerras mundiais, desponta como potência mundial incomparável, e nem me venha falar de China, porque ainda não tem comparação. Mas vai passar. A profecia não fala isso. Se China for passar Estados Unidos, Jesus volta antes, ou a China cai, como a ex-União Soviética caiu também. Como vai ser? Não sei, mas eu creio na profecia. A profecia diz que haverá apenas 2 potências como bestas,
o papado romano e os Estados Unidos da América. Fora disso, é especulação. O que vai acontecer com a China? Não sei, Deus sabe. Porque nos anos 90, quando eu me converti, me tornei adventista, eu tinha lá 19 anos, era um pouco confuso ainda, porque havia um pouco antes 2 blocos, né? Rússia, ou União Soviética, e Estados Unidos. E muita gente falava, tá vendo, a profecia não vai se cumprir, porque tem 2 potências e o Apocalipse fala de uma só. Cadê a União Soviética? Acabou. O Muro de Berlim caiu em 89, o bloco todo lá ruiu, né, nos anos 90, no começo dos anos 90, acabou. Assim é a profecia, ela é infalível, irmão. Tem uma cena que aconteceu nos anos passados, que é a história daquele chinês caindo. Sim, na Praça Celestial, né? A gente pode até especular que vai acontecer alguma revolução popular ali, que não vão suportar mais a maneira que eles são tratados. E ruim todo esse sistema, porque parou. Ou então uma crise, como a gente imagina que vai acontecer, uma crise econômica mundial. A China é a fábrica do mundo, né? Tudo é made in China, né? Até a meia que você sorteou, acho que deve estar, é americana, mas vai ver lá a etiqueta, né? Se houver uma crise em que os países não possam mais comprar deles, acabou a China. Acabou, desemprego vai pegar feio, são bilhões de pessoas para ser alimentadas, então alguma coisa vai acontecer, uma crise geral vai acontecer. Ellen White fala de, antes da apostasia nacional haverá realmente uma decadência, né? Nos Estados Unidos também, enfim. Aqui fala também, no verso 15, e foi-lhe concedido poder para dar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer. Então aquela besta medieval dos 1260 anos volta no tempo do fim. Haverá um poder religioso que perseguirá o remanescente. Fazer morrer, decreto de morte, percebeu? Inconcebível, né? Nosso tempo, um decreto de morte, está no Apocalipse. Fazer morrer quem? Quem não adorar a imagem da besta. E a todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que recebe a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então haverá um decreto de morte e um decreto que tem que ver com o selo, uma marca. O que é a marca da besta? É triste ver na internet tanta gente viajando porque não leem a Bíblia direito. Quer um exemplo? 2 exemplos. Tem gente que não vai para a praia por causa do Apocalipse. Amigos, que não vai à praia, mesmo que seja uma praia deserta, mais tranquila, né? Longe do mundanismo, não vou, porque a besta ela surge do mar. Já viu isso? Que dó, né? Não toma banho de praia porque a besta surge do mar. Besta é um poder, mar são povos, multidões, nações e línguas. Tem nada a ver com a praia. Outros diziam, quando houve o atentado terrorista ao World Trade Center, que agora em setembro faz 20 anos, quem diria, irmão Jama, que 20 anos depois o Talibã voltaria ao cenário? Terrorismo vai voltar a acontecer. Terror, medo. Fundamentalistas, isso tem um dia eu falo sobre isso aqui. Quem são os fundamentalistas e quem não são os fundamentalistas estão sendo chamados de fundamentalistas, injustamente. Estude sobre isso. Quem diria, 20 anos depois a história parece que deu um retrocesso, né? Tudo voltou. Quem é mais velho aqui, os jovens, não sei se, né, tem essa experiência, mas eu assisti ao vivo, ali as torres ruindo. Teve gente na época que disse, olha aí, é o cumprimento de Daniel capítulo 8. Como assim? Porque lá mostra um carneiro com 2 chifres, são as 2 torres. Eles são quebrados ali em Daniel 8, então as torres foram quebradas. Não tem nada a ver. É só você ler o capítulo 8 inteiro, lá na frente, o anjo diz para Daniel o que são aqueles chifres, o que é aquele carneiro, o que é o bode. A Bíblia responde.
O carneiro são os reis da Pérsia, da Média da Pérsia. O bode é a Grécia, o chifre notável é o seu rei mais destacado, Alexandre. Não precisa interpretar, é só ler. Agora vem aqui dizer que a marca da besta, quando eu me converti, estava na moda o código de barras. Sabe o código de barras? Nos anos 90 diziam que a marca da besta era o código de barras. Passou. Aí começaram a dizer que não, agora é um chip. Sabe aquele chip que eu colocar na mão aqui? Por enquanto não colocaram ainda, né? Mas é um chip que vai ser colocado na mão direita. Eu colocava até na esquerda, não tem nada a ver. E tinha que colocar na testa também, ninguém põe na testa, porque ali fala que é na testa e na mão. Só vale a mão direita então, quando eles querem. Então, é um chip na mão. Passou, parece, né? Porque agora estão dizendo que a vacina que tem chip dentro da vacina torna você uma antena 5G. Amigos, chip nem passa na agulha, né? Estão dizendo que eu vou morrer daqui a 24 ou 48 meses, porque eu tomei a vacina da Pfizer. Eu quero estar vivo em 2023 e vou querer que todo mundo que disse que eu ia morrer se retrate. Porque mesmo que a vacina fizesse mal, eu tenho um Deus todo-poderoso. E se Ele não quiser que eu morra de Covid ou de vacina, não vai deixar morrer. Eu estou fazendo meu papel de cidadão, eu convivo com pessoas em público, eu faço palestras para muita gente. Se eu morasse no meio do mato e ficasse isolado, eu nem podia ter o direito de ficar dizendo, né? Está errado aí, né? Mas se eu morasse no meio do mato e comesse só comida orgânica, porque na verdade os agrotóxicos são mais cancerígenos, são mais perigosos até do que algumas vacinas, tá? Então, se eu morasse no meio do mato, comesse só comida orgânica, eu podia ter alguma moral para dizer alguma coisa. Mas eu sou um pregador e vou ficar até o fim, até onde Deus me mandar pregar. Se tiver que ser preso, eu vou ser preso. Mas eu quero pregar para as multidões, para as pessoas. E eu tenho que ser responsável socialmente. Não quero ser vetor de nada. Gente, eu fui uma vez pregar no Equador, tive que tomar vacina para ir para lá. Febre amarela e outras. Missionários que vão para a África tomam um monte de vacinas. É obrigatório. Então eu não vou pregar, eu vou ficar só em casa. Ok, você é livre, mas eu não vou deixar que isso me impeça de pregar. 2023, se Jesus não voltar, eu vou voltar aqui, João, então, vou dizer, estou aqui, mas eu espero que ele volte antes. Quem sabe? Bom, eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso aí é, como eu falei, a gente perde até amigo e parente. Esse assunto está muito complicado. É uma pena que o nosso povo esteja se metendo nessa questão, que não é a nossa questão. Não é para nós isso. Deixa para ser perseguido na hora certa e pelo motivo certo, que vai ser por causa da marca da besta. Tá, mas se a marca da besta não é o código de barras, não é o chip, não é a vacina, o que é? Ora, o que é Apocalipse é o livro dos contrastes. Você tem o cordeiro e o dragão, você tem o povo remanescente e o povo que segue a besta, você tem o Cristo e o anticristo. Se tem a marca de Deus, tem a marca da besta. Vamos então identificar a marca de Deus para saber o que é da besta, porque a da besta é a oposição, é a contrafação. O que é o selo de Deus na Bíblia? Não tenho tempo de aprofundar, mas vai lá, diga um texto. Ezequiel 20, bom texto. Isaías 8,16, também é um bom texto. O que dizem? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Ezequiel 20, santifique os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês. Resumindo, o sábado é o selo de Deus na Bíblia. O selo continha informações básicas sobre a autoridade que selava, o nome, o cargo, a jurisdição onde ele atuava. E se você ler os 10 mandamentos, porque Isaías diz que está na lei o selo, então você vai na lei e lê todos os mandamentos. Qual dos mandamentos tem essas 3 coisas? Identifica a autoridade, o nome dela, identifica o cargo dela e a jurisdição dela. É o 4º mandamento. Eu já vou facilitar para vocês. É o mandamento que é tido como memorial da criação. Você guarda o sábado por quê? Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que existe. Toda vez que você guarda o sábado, você está reconhecendo que Deus é o Criador. Toda vez que você dá as costas conscientemente para o sábado, você diz o seguinte: não quero saber desse Criador. Eu prefiro o mandamento que foi criado por seres humanos, porque o domingo é isso. Começou com Constantino, endossado pelo papado e ao longo da história adotado até por protestantes, porque os protestantes ficam numa situação bem complicada. O católico ainda pode pegar o catecismo e dizer assim: eu creio que o Papa é infalível, que o Papa ele tem autoridade sobre a Bíblia e eu guardo porque o Papa mandou. Beleza, você é coerente pelo menos, como católico. Agora um protestante querer
inventar alguma desculpa bíblica, não encontra, né? Eu sempre digo assim, está aqui a chave do meu carro, tá? Não é novo, mas está aqui, tá? Eu dou o meu carro agora, para quem encontrar na Bíblia um verso que diga assim: Deus mudou o sábado para o domingo, Jesus trocou a observância do sábado para o domingo. Está aqui, ó. É só pegar depois do culto. Você acha que eu sou louco? Você não vai achar. O sábado permanece do Éden à nova terra. Isaías, na parte final do livro, que é a parte apocalíptica, diz que na nova terra nós vamos continuar guardando o sábado. Os discípulos, após a morte de Cristo na cruz, continuaram guardando o sábado. No ano 70, Jesus viu profeticamente seus filhos fiéis guardando o sábado. E por aí vai. Aqui no Apocalipse, o povo remanescente guarda os mandamentos de Deus. E os de Deus só tem esses, não tem outros. Então, se e é o sábado o selo de Deus, o antisselo de Deus, que é a marca da besta, só pode ser o quê? Pode ser uma pedra? Uma vez que a marca de Deus é um dia da semana, o selo da besta pode ser uma pedra? Pode ser um chip? Pode ser uma vacina? Claro que não. Não faz sentido algum. E outra coisa, pensa comigo. Se a marca da besta fosse um chip, um assassino serial, um estuprador, que fugisse para o mato e passasse a viver lá, não recebesse o chip, estava salvo? Porque quem receber está perdido. Ou então uma senhorinha humilde, cristã, fervorosa, recebe o chip porque ele vai ser um novo RG, vai facilitar a vida em muitos aspectos, porque ela recebeu aquele chip de forma ignorante até, ela está perdida. Deus é assim, o teu Deus é assim? O meu não. Marca da besta e selo de Deus tem a ver com adoração. Por isso, a marca de Deus só pode ser aplicada na testa, que simboliza escolha, lóbulo pré-frontal, decisão consciente. A marca da besta é na testa ou na mão, porque alguns até não estão nem aí para o Papa, mas vão seguir a onda, a multidão, as conveniências humanas, trabalho, estudo, não perder emprego, mão direita. Mas a de Deus é só na testa, porque você aceita ou não aceita. Marca da besta, lembra que eu falei sobre o núcleo do Apocalipse? É a adoração. Tudo tem a ver com adoração. Adora a besta e o poder por trás dela, que é Satanás, ou adora a Deus. O sábado aponta para Deus, adoração verdadeira. O domingo aponta para paganismo, sol, Sunday e poder humano. O diabo, ele tenta colocar cortinas de fumaça o tempo todo para desviar a atenção das pessoas. E vai mudando com o tempo. Código de barras, chip, vacina. E o que vem depois? Não sei, estou inventando ainda. Daqui a pouco vem outra coisa. E as pessoas ficam confusas, descreem do Apocalipse, da Bíblia, porque toda hora muda. Nunca mudou. O que muda é a interpretação. Marca de Deus ou marca da besta? Essa é a escolha. Se você aceitar a marca de Deus, eu tenho que te dizer que você vai ser perseguido. Você poderá viver um período de não poder comprar nem vender. E está fácil fazer isso hoje. Já tem como fazer agora a questão da vacina, por exemplo. Já tem meios de impedir que pessoas não vacinadas não tenham acesso a algumas coisas, alguns serviços, né? Não falei que é o ensaio? Mas vai ser muito pior depois. Mas se for para ser assim, que seja, né? Os nossos irmãos do passado foram perseguidos também. Muitos morreram. E eu repito, que nós possamos ser como Paulo, né? Para mim, morrer é lucro, porque a minha coroa já está garantida. Não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo do que para trás fica, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele tinha certeza da salvação, por isso não tinha medo. Ok? E aí termina o capítulo 13, como eu falei, com esse gosto amargo na boca. A besta destruiu, perseguiu, matou, e acabou aqui? Graças a Deus não. O 14 começa assim, muda a página, muda a cena. Ele avança para o futuro e diz: olhei, é outra visão, tá? Olhei, e eis o Cordeiro, que ele estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam os 144.000, sabemos que é um número simbólico, né? Que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas, poderosa,
som de trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas quando tocavam as suas harpas, era poderosa e melodiosa. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Eles já estão na glória, salvos. Ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se imacularam com mulheres, igrejas, doutrinas erradas, porque são virgens, se mantiveram puros na doutrina pura, não ideologias, mas verdades. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, desde os tempos de Adão até o fim. Primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Apenas uma correção, né? A grande multidão é composta por pessoas desde Adão até o fim. Os 144.000 serão as pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Esse é um povo especial nesse sentido. Não são melhores do que ninguém, não são mais poderosos, mais santos do que foi Abraão, do que foi João, do que foi João Batista. Não. Todos são salvos pela graça de Cristo, mas é um povo especial porque viveu até o fim as últimas coisas. Não sei se aqui na igreja estará alguém lá, poderá ser o caso de aqui dentro ter alguém que estará vivo na volta de Jesus. Você vai fazer parte então dos 144.000. Outros Deus sabe que não suportariam e vão dormir antes. Tem muita gente adormecendo neste momento. Será que não é misericórdia de Deus? O meu pai, eu creio que ele morreu salvo. Ele não era adventista, mas na última hora, antes de perder a consciência, eu creio que ele teve um encontro com Jesus, pessoalmente. Ele falou coisas que nos fazem crer que aconteceu. E eu disse para minha mãe, nós oramos pelo nosso pai, pelo meu pai, por quase 30 anos. Para quê? Para que ele se convertesse, não foi, mãe? Então tenha esperança, mãe, porque Deus atendeu a nossa oração. Eu queria batizar meu pai? Queria. Minha mãe queria ir para a igreja com o pai? Queria. Mas Deus é soberano. Eu disse, vamos confiar em Deus. Se foi a única forma de meu pai ser salvo, foi morrendo, que assim seja, porque eu vou vê-lo de volta, em breve. Eu creio na promessa da ressurreição. Então não sei o que vai ser de nós, mas uma coisa eu sei, coloquemos nossa vida nas mãos do Deus poderoso, do nosso Deus Criador. Aí João faz um flashback, eu vou parar por aqui, quando no verso 6 ele fala assim, vi, aí já é uma outra visão, você percebe? Sempre que ele fala ouvi, muda o capítulo, muda a cena. Ele viu os salvos na glória, agora ele viu outra coisa, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um trecho que é tirado de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do sábado, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. A mesma fraseologia, João pega de lá, porque ele quer dizer o seguinte, olha, a última mensagem para este mundo, e você que está me ouvindo agora, presta atenção. Vai parecer loucura o que eu vou falar agora, vai parecer teoria da conspiração, mas quando acontecer você vai lembrar do que eu estou falando. Haverá um decreto dominical. Os preparativos para isso podem ser essas questões ambientais. No meu canal no YouTube tem muita coisa sobre isso. Procura lá. Ecumenismo. Haverá uma imposição de um dia de guarda. Anota aí, porque quando acontecer você vai lembrar. E haverá um povo proclamando que o verdadeiro dia de guarda é o sábado, porque é o memorial da criação. Um povo pregando que o juízo de Deus está se processando e vai acabar logo. O fim do juízo, que terá o fim real mesmo após o milênio com a destruição de Satanás, é o juízo de retribuição. Então, quando começar a acontecer uma agitação sobre a questão dominical, a mídia vai começar a abordar esse assunto, saiba que você tem pouco tempo para se arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador e se unir ao povo remanescente, porque é esse povo que vai vencer afinal. Antes de Cristo voltar, haverá um povo sobre a terra pregando essa mensagem, e eu quero fazer parte desse povo, quero continuar fazendo parte desse povo, porque esse povo já existe. Quantos aqui nesta noite querem
fazer parte ou continuar fazendo parte do remanescente de Deus que vai pregar essa mensagem salvadora para o mundo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê forças para enfrentar o que vem por aí. Que Deus nos dê clareza mental para entender as profecias que nos mostram o caminho. E que nós possamos compreender que no âmago do Apocalipse está a questão da adoração. Ou adoramos a Deus, o Cordeiro de Deus, ou a besta e o poder que está por trás dela. Não há meio termo. O muro já pertence a Satanás, como dizem, né? Não dá para ficar ali. Temos que tomar a decisão final, total, definitiva, de fazer parte do povo de Deus que está pregando essa mensagem.